Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula aqui de Educação Física do canal Educação. Bom dia! Meu povo, que felicidade, galera de Eliseu Martins aqui conosco, Juazeiro, Lurdinha, Zilma, pessoal que está aí assistindo a nossa aula, sejam todos bem-vindos. Pessoal do YouTube, muita alegria, né? Eduzinho, bom dia, que legal. Hoje a gente vai poder revisar aqui um conteúdo bastante legal, né? Vamos falar um pouquinho dessas práticas corporais de aventura. Vamos responder aqui um pouco de questão. Tá certo, pessoal? Então, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar aqui essa aula com vocês. Vamos poder falar um pouquinho sobre essas práticas corporais, tá certo? Qualquer dúvida pode chamar a gente no chat. O chat fica aberto. O pessoal que estava aí, ó, estava compartilhando conosco, estava trocando umas ideias. Sintam-se à vontade, tá? Eliseu Martins, Juazeiro, o chat é para isso. Você pode tirar as dúvidas, colocar as perguntas. Professor, hoje é dia de responder perguntas aleatórias, tá certo? Quero saber sobre exercício físico, pode perguntar, não tem nenhum problema. Ok? Fique à vontade. Um detalhe muito importante, gente, que o pessoal dos polos tem utilizado pouco o chat. E aí, a gente fica sempre achando que tá tudo certo, vocês estão entendendo. Às vezes a gente sabe que tem uma ou outra dúvida que vocês querem compartilhar e acaba que não consegue tirar as dúvidas de vocês. Mas vão lá no chat, pessoal. Usa o chat. Aproveita essa oportunidade para a gente poder compartilhar aqui com vocês, tá certo? Janaína, meu amor, desliga aqui para mim, ó. Aí, galera, ó, hoje nós vamos falar sobre as práticas corporais de aventura, certo? Mas antes da gente começar a falar das práticas corporais, bora fazer aqui, bora relembrar o que são práticas corporais de aventura. Pessoal, então o que são práticas corporais de aventura? O que são práticas corporais de aventura? Primeiramente, a gente precisa compreender que essas práticas corporais de aventura, ela é uma atividade que a gente desde sempre tem uma necessidade de praticar, né? As pessoas ficam bem perguntando assim, professora, quando surgiu essas práticas de aventura? Quando surgiram? Se a gente for compreender o processo de construção histórica das práticas corporais, a gente vai levar lá para a pré-história. Por que na pré-história? Porque desde sempre o homem já explorava ambientes. E essa prática de exploração, essa prática de desenvolver interesses, de desenvolver atividades, ela depois ela foi se expandindo. Mas desde sempre, né, Arsênio, que o homem tem a necessidade de se aventurar. Na realidade, o homem tem uma necessidade de se aventurar. E o que é a aventura? O que seria essa aventura? A aventura é o desafio, é transcorrer algo incerto, é transcorrer algo imprevisível, é sofrer ali, vamos dizer, um certo perigo. E esse certo perigo, ele traz para a gente uma sensação de bem-estar. Né? Um desafio que você vai fazer, você fica ansioso, traz ali uma certa adrenalina. Então, essas práticas corporais de aventura, elas trazem formas de entretenimento e experimentação corporal que não é vista em outras práticas. Por exemplo, eu gosto de musculação, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de musculação. E na musculação, eu não tenho nenhuma situação de imprevisibilidade. Eu não tenho nenhuma situação de perigo. Eu não tenho nenhuma situação de risco eminente. Eu vou lá, né, na musculação, eu chego lá, faço o meu treinozinho,
Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quais exercícios eu vou fazer, qual a combinação, o que pode acontecer lá, eu passar mal e voltar a viver novamente, né? Porque o treino pode nos levar a esse desgaste, a essa, vamos dizer, a esse desgaste físico, mas nada demais, não tem nenhuma surpresa. Já quem faz práticas de aventura é lidando com o perigo o tempo todo. É o que a gente chama de imprevisibilidade, né? Aí o Edu, o Alencar Arsênio, pessoal de Eliseu Martins, Juazeiro do Piauí. Eu queria que vocês me dissessem, né? O que vocês fazem aí na cidade de vocês, que a gente classifica como práticas de aventura. O que vocês têm aí como prática de aventura? Aqui eu tenho uma infinidade de coisas que eu vou falar para vocês já já, tá? Então, Janaína vai colocar um minutinho, vocês vão me respondendo aí no chat. O que vocês fazem? O que vocês fazem de práticas de aventura? A gente já falou aqui na nossa aula que são práticas de aventura, né? Vocês já assistiram essa aula, Arsênio já assistiu. Então vocês já sabem mais ou menos o que é, tá bom? Eu vou deixar um minutinho aí para vocês. Vamos lá.
Bora lá, pessoal. Olha, Eliseu Martins disse que tem a trilha do Riacho do Corrente, né? Eita, coisa massa. Riacho do Corrente. É um riacho, que tem aí, é um rio. Rapaz, olha, aqui em Teresina a gente tem várias trilhas legais, né? A gente tem as trilhas que tem no Zoobotânico. Existem alguns trechos na cidade que são trechos, vamos dizer, zonas rurais, né? E tem muitas trilhas legais. Aqui também tem as trilhas do Rio, né? Perto do Rio, ali perto do Rio, tem uma trilha que é para bike, né? O pessoal não faz a pé por conta do perigo, realmente, que é muito perigoso. Vocês moram aí em cidade pequena, não tem esse risco que tem aqui na cidade grande, né? Uma cidade tão grande, mas nós temos um risco aqui de violência, de assalto, que acaba que as pessoas até têm medo de praticar isso em alguns lugares por conta realmente do perigo. Mas aí, pessoal, essa trilha que a gente tem aqui são trilhas bem legais, que dá para fazer passeios bem legais. Mas, por exemplo, eu sei de passeios e trilhas lá em Pedro II, em Piracuruca, né? Pessoal que tem Piracuruca ali no Sete Cidades, né? No Parque Nacional de Sete Cidades. Tem o parque também lá de São Raimundo Nonato, que tem muitas trilhas legais. Pessoal de Santa Rosa me falaram que lá em Santa Rosa tem umas trilhas massa, que é da Serra. O pessoal vai muito para lá. Hoje o pessoal de Santa Rosa não tá aqui, mas, gente, o pessoal de Santa Rosa fala das serras de lá, que é fantástico, que é muito massa. E aqui a gente tem algumas práticas, como, por exemplo, nós temos as práticas de algumas outras modalidades que a gente vai explorar aqui na nossa aula, tá bom? Então, gente, as nossas práticas corporais de aventura, elas se dão em dois ambientes, tá? Em dois ambientes. Aventuras, práticas corporais de aventura da natureza e práticas corporais de aventura urbanas. Nós temos aqui urbanas e natureza. Só lembrando, galera, quais seriam as práticas corporais, pessoal de Eliseu Martins, Juazeiro, quais seriam as práticas urbanas e quais seriam as práticas da natureza? Respondam aí para mim, quais seriam elas? Quais seriam, né? Quais práticas? Quais seriam essas práticas urbanas e natureza? Você vai colocar, Janaína vai deixar 1 minuto, vocês vão responder urbanas, tal coisa, natureza, tal coisa. Eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês me responderem e a gente volta já já. Vamos lá.
Bora lá, né, pessoal? Então, quais as práticas corporais urbanas? Gente, urbana, a gente vai ter bicicleta, a gente vai ter skate, a gente vai ter parkour, a gente vai ter rapel, tá? A gente vai ter trilhas urbanas, corridas e tal. Práticas corporais da natureza, a gente vai ter uma infinidade. A gente vai ter... Ah, eu esqueci de falar skate, né? Urbana tem skate. Natureza, a gente tem mountain bike, a gente tem trekking, a gente tem rapel, a gente tem arvorismo, a gente tem draft, canoagem, né? Na realidade, na natureza, a gente tem muitas aventuras, muitas possibilidades. A gente vai falando mais um pouquinho aí na frente, tá bom? E quais seriam os benefícios, né, professora? Por que eu tenho que fazer essas atividades? Primeiro, porque se trata de um exercício físico, né? Se trata de uma prática corporal física. E essa prática corporal, ela vai te ajudar, né, a desenvolver o teu condicionamento físico, o teu preparo físico, vai proporcionar o relaxamento. Eu até falei nas aulas passadas, né, nas nossas aulas passadas, que quem nunca fez uma prática corporal na aventura ou da natureza não tem noção, não tem dimensão do que é essa sensação, né? A sensação de você estar com a natureza, ela realmente ela é purificante. Eu digo que ela é purificante porque você vai se libertar aí de determinados sons, por exemplo. Você vai se desconectar, né? Aqui, por exemplo, a gente vive num momento de muita tensão, a gente tem muito estresse do dia a dia, é muito trânsito. Coincidentemente, esses 2 últimos dias eu peguei vários engarrafamentos. Talvez aí na cidade de vocês não peguem engarrafamento nunca, né? Eu já peguei, gente, aqui o engarrafamento na quinta-feira, peguei um engarrafamento muito ruim. Fiquei presa, parada no trânsito, no sinal, é horrível. E ontem também teve outro engarrafamento gigantesco aqui em Teresina, porque estava tendo Esquadrilha da Fumaça. E eu estava chegando em Teresina nesse horário, que eu trabalho em outra cidade, e eu peguei esse engarrafamento. Gente, a sensação é muito ruim, né? Porque você fica preso, você quer chegar em casa, você fica com o seu nível de estresse altíssimo. Você está ali realmente com um certo descontrole emocional, poluição sonora, poluição do ar. Muita coisa que está gerando ali em você que traz esse desconforto. Aí você vai para uma situação, como eu estive recentemente, né, em contato com a natureza. Eu fui nas férias para uma cidade bem calma, que lá tem várias trilhas legais, vários passeios legais, muito relaxamento, o som da natureza, né? A gente escutava o som do ambiente, o som do ar, o som da água, o som do vento, né? Do ar, do vento. E, gente, eu confesso para vocês que não tem preço isso aí, né? Realmente traz um relaxamento mental que é surreal. A gente realmente tem esse relaxamento mental que deixa o nosso corpo mais suave. Então, essas práticas de esporte, elas liberam muita endorfina, liberam muitos hormônios, né? Os hormônios do bem-estar, os hormônios do prazer, e reduz muito essa sensação de estresse. Então, quando a gente tem realmente uma prática dessa, uma prática corporal de aventura, a gente vai se percebendo, vai percebendo os sons, percebendo o ar, percebendo a luz, a luminosidade, as folhas, o vento das folhas. Isso realmente é muito relaxante. Eu não sei se vocês sabem, mas o som da água ele é extremamente relaxante. É por isso que algumas práticas corporais a gente faz com o som da água, exatamente para proporcionar esse relaxamento, tá? Além do que, gente, essas práticas corporais de aventura, elas trazem realmente aí essa gama de socialização.
Vocês vão me perguntar assim, essa socialização, ela se dá por quê, né? As pessoas nem sabem, mas as práticas corporais de aventura, o ideal é que você faça ela em grupos. Não é recomendável você fazer uma prática corporal de aventura só. Por que não pode fazer só, professora? Porque a gente já falou aqui várias vezes na nossa aula. É muito perigoso. Você pode ter ali surpresas desagradáveis. E isso realmente pode te levar ao risco de morte. Até comentei de 2 filmes bem legais, bem importantes, que é o Solo, né? Quem ainda não assistiu deve assistir Solo. E também deve assistir os 127 Horas. Já falei, desses 2 filmes, que é bem legal, Solo e 127 Horas. Assistam, gente, esses 2 filmes, são bem legais. O Solo, gente, fala exatamente de um rapaz que foi surfar e ele sofreu uma queda, tá? Caiu de um desfiladeiro. E lá ele teve rompimento, teve fratura da coluna, como também teve fratura de vários ossos do quadril. Ficou à deriva, não conseguia andar, ficou preso no mar, ficou preso numa praia onde ele não conseguia sair, e ele estava na iminência de morrer sem ajuda. As pessoas não conseguiam achá-lo. E o 127 Horas é aquele filme que eu já falei também, que é de um rapaz ele faz caminhadas em cavernas. Na realidade, ele trabalha descobrindo cavernas, ele trabalha estudando cavernas e ele cai, fica enganchado, fica preso numas pedras e ele tem que amputar o braço. O filme é muito massa, é muito bom e ele fala exatamente do que nós estamos falando. Não se pode fazer práticas corporais de aventura sozinho, não se deve, aliás, tá? Não se deve. Pelo simples fato de você necessitar de uma ajuda, pelo simples fato de você precisar de socorro. E se você não está acompanhado, você vai solicitar esse socorro como? E tem um outro detalhe, gente. Quando a gente vai fazer práticas corporais de aventura, o ideal é sempre informar em qual lugar você vai fazer essa prática. Por quê? Porque se você sofrer algum acidente, eu sei onde é que eu vou te encontrar, entendeu? Agora, se você vai para uma prática corporal de aventura e, de repente, você sofreu um acidente, você disse que foi para um lugar e está em outro, como que eu vou te achar? O do solo, gente, é exatamente sobre isso. Ninguém sabia onde encontrá-lo. Ninguém sabia, porque ninguém sabia para onde ele tinha ido. Sabia que ele tinha ido surfar, mas ninguém sabia para onde. A história é muito massa, vale a pena, tá bom? Então, gente, essa prática corporal de aventura, ela vai trazer um ambiente físico, tá? Dentro desse ambiente físico, as incertezas do ambiente. Vai trazer vertigem, vai trazer risco controlado, vai ser uma corrida orientada, uma corrida de aventuras, mountain bike, rapel, tirolesa, arvorismo, certo? E as urbanas, professora? O que as práticas urbanas elas vão nos oferecer? Vocês já ouviram falar, gente, do parkour? Quem já ouviu falar em parkour, gente? Skate. Todo mundo já ouviu falar de skate, né? Patins, bike. As práticas corporais de aventura, gente, elas vão trabalhar aí a paisagem do cimento, tá? A paisagem do concreto. Vai trabalhar a altura. Vai trabalhar alguns aspectos que somente
no centro urbano a gente vai identificar. Certo? Então, algumas pessoas não entendem o risco controlado. O risco controlado. E é isso, pessoal. A gente vai entender nas práticas de aventura dessa forma, ok? Bora lá, bora entendendo, bora percebendo quais são as práticas corporais de aventura. Agora, gente, eu vou trazer um mistozinho aqui de algumas práticas. E aí eu quero que vocês, né, o pessoal que está aí acompanhando no YouTube, o pessoal que está de Eliseu Martins, Juazeiro, a gente vai falar de escaladas. Sobre escaladas, o que vocês sabem sobre a escalada, né? Eu gosto muito de escalada, eu gosto muito de rapel, eu gosto muito de... Escalada eu nunca fiz, tá, gente? Rapel também nunca fiz. Mas eu gosto de saber, gosto de conhecer, tá? Escalada, pessoal, é uma modalidade que tem aí, que deve ser realizada em ambientes que tenha elevação, né? Montanhas, colinas, morros, serras, né? Lugares que tem serra, serra é muito massa para fazer escalada. Mas é uma modalidade que exige muita concentração, que exige muita força, tá? Exatamente para superar os obstáculos e a insegurança do desafio. Essa insegurança, esse obstáculo, ele vai se dar a todo o percurso. Você vai me perguntar por quê? Você vai me perguntar por quê, né? Gente, uma vez eu tava assistindo alguns canais de TV de esportes, né? E eu gosto muito desse canal de TV. Ele é um canal pago, ele não é um canal aberto, tá? E lá fala de todos os esportes de aventura. Lá é um canal que fala muito de esporte de aventura. E eu estava assistindo exatamente sobre a escalada. E, gente, escalada, quem faz escalada, esse pessoal, eles estão realmente, eles são treinados, tem várias habilidades que estão sendo tratadas aí, principalmente as de força, tá? Eles trabalham força, eles trabalham concentração, tá? E eles trabalham resistência. A gente falou de força, mas tem muita resistência. Porque a força ela é uma habilidade rápida, né? Uma característica rápida, mas a resistência não. A resistência a gente precisa estar bem resistente para suportar uma demanda física, tá? E aí eu tava vendo, gente, que tem escaladas que as pessoas que vão fazer, né, que os atletas que vão fazer essas práticas, eles fazem em lugares totalmente livres, né? Assim, eles são paredões que não tem suporte e eles vão só escalando as pedras, certo? Existem dois tipos, né, de escaladas, a livre e a artificial. Mas essa prática livre, quando eles vão fazer isso nos paredões, eu já vi que alguns vão amparados, né, alguns vão amarrados, como também há os atletas que fazem essa escalada sem estarem amarrados, que aí é o mais louco de tudo. Você vai dizer assim, professora, tem gente que tem coragem para isso? Tem. Tem de verdade, gente. Então, essas pessoas que vão para essas escaladas em paredões rochosos, que tem exatamente cavidades com rochas, que vão se segurando nas pedras, tem um risco muito grande de deslizar, tem um risco muito grande de tropeçar ali, não conseguir encaixar direito a perna, mas eles têm muita perspicácia, né?
Porém, o paredão livre, ele é muito mais perigoso, sabe? Ele é muito mais perigoso. Mas, gente, por incrível que pareça, tem muita gente que pratica o livre. Muita gente. E nesse canal, esse canal que eu falei para vocês, que é os canais de esporte, que aparece esse tipo de esportes radicais, eu vou até lembrar aqui o nome do canal para poder falar para vocês. É muito massa, mas lá só passa esportes radicais, lá só passa esportes de aventura. É muito massa. Mas eu fiquei impressionada no dia que eu vi as pessoas subindo paredões totalmente verticais, com pouca inclinação, né, muito vertical. E nessas subidas, eles fazendo totalmente sem estar amarrados, né? E existe a escalada que ela é artificial. Nesse caso, eles vão utilizando ferramentas, né, para auxiliar a progressão, os grampos, os estribos. E existem paredes hoje que o pessoal faz só para fazer o treino de escaladas, que é para aprender na realidade. Não só para aprender, né, mas para praticar. Então, essas artificiais, elas são bem legais, mas elas trazem aí um risco controlado. Tá? O que é engraçado é que é um risco controlado. O trekking, gente. O trekking. O que é o trekking? A gente falou do trekking já nessa semana, né, na quarta-feira, que é uma modalidade muito massa. Muito massa. O Arsênio está dizendo que gosta de praticar esportes. Eu também, Arsênio. Mas eu, por exemplo, eu tenho muita... Já falei, vocês sabem aqui, todo mundo já sabe que eu tenho preguiça de caminhada, né? Então, eu não gosto muito de caminhada. Eu acho que eu curtiria muito escalada. Eu gosto de mountain bike. Eu acho que mountain bike é legal. Mas caminhada mesmo, eu não curto muito, não. Não gosto muito de caminhada, não. Então, bora lá. Então, trekking. Depois vocês vão dizendo aí o que vocês gostariam de fazer. Eu gostaria de fazer a escalada. Eu acho que a escalada é muito massa. O trekking, gente, nada mais é do que uma caminhada realizada em trilhas naturais, tá? Curtas ou longas, em terrenos íngremes ou planos. Então, quem faz trekking sabe que pode encontrar trilhas pequenas, né? Trilhas curtas, como também trilhas bem longas. Vão encontrar nessas trilhas vocês vão encontrar nessas trilhas diversos desafios, tá? Agora, quando eu estive lá em Ubajara, tinha trilha de todo jeito. Tinha trilha de 4 quilômetros, tinha trilha que era um dia todo, tinha trilha que era de 7 horas, tinha trilha que tinha que descer um paredão lá de não sei quantos degraus, que era para a trilha da Cachoeira do Frade. E eu, particularmente, a do Frade, eu queria muito ter ido para essa cachoeira. Eu estava desejando ir para essa cachoeira. E eu não fui realmente porque não era porque eu não queria caminhar. Nesse dia até que eu queria ir. O problema realmente é porque eu andava com 2 crianças. E aí eu ficava realmente impossibilitada de descer essa escadaria, né? Porque na realidade é uma escada. Que deve ser algum lugar que deve ter uma descida que você não consegue passar, certo? Muito massa essa cachoeira, eu queria muito, ela é lindíssima, mas o trecho, e é tudo preservado, tá, gente? Nesses lugares que tem controle ambiental, os lugares vão estar reservados, na realidade vão estar protegidos. Não pode haver desmatamento, não pode haver passagem de carro. E por isso que realmente a passagem fica muito comprometida. E é interessante exatamente se aventurar, né? Então, o trekking, gente, existe o trekking de um dia, né? Como existe o trekking de longa distância, trekking de velocidade, trekking de regularidade. Eu já fiz o de regularidade e é massa.
Tá? O track de regularidade é um dos melhores que tem, porque você é uma competição que você é cronometrado, né? Cronometrado como assim? Você faz essa competição baseada num tempo e num percurso. Então, tem trechos que você vai trabalhar com a velocidade mais alta, como tem trechos que você vai ter que diminuir muito a velocidade. Então, a regularidade, o track de regularidade, ele é fabuloso, porque não é chegar mais rápido, é chegar na regularidade. É perfeito, gente. Perfeito. Eu já fiz track de regularidade, show de bola. E aí tem esses tracks, né, como eu falei para vocês, o de um dia, que pode ser uma caminhada com até 10 horas, 10 quilômetros de duração, 10 quilômetros de tamanho, né, de percurso. Como tem as de longa distância, que essas aí vão ultrapassando dias. E tem aquelas que tem realmente só o trabalho da velocidade. Isso vai depender muito de qual característica de prova, de qual característica de treino que você quer fazer. E é isso, certo? Aí, minha gente, o rafting. Esse rafting, eu quero saber de vocês, se vocês já viram, a Sênio já viu sobre o rafting? Rafting, corredeiras. Quem já viu aí? Pessoal aí de Eliseu Martins, já ouviram falar do rafting? Jana, um minutinho só. É muito massa. Mas eu confesso para vocês que eu não sei aqui no Piauí se tem realmente algum lugar que faça raft. Eu não sei, eu não conheço. Eu sei que para as bandas de Castelo tem o rio, né? Que tem um rio lá que passa, não sei se é o Rio Poti ou o Rio Parnaíba, eu não sei, eu não tenho certeza, gente, para a banda de Castelo. Que tem um cânion, né? Eu acho que é Rio Poti, eu não sei. Mas eu não sei se lá tem corredeiras para fazer rafting. Porque o rafting, ele precisa ter corredeiras. Ele é um esporte de aventura, né? Que é na descida de um rio no bote inflável, tá? Embora essa modalidade não exija um alto nível de condicionamento físico, mas ele precisa de muito equilíbrio, muita concentração, força nos braços para manter a embarcação no controle, tá? E é muito, muito importante, gente, ter um preparo, tem que saber nadar, né? Não dá para você entrar num rio, numa corredeira, sem saber nadar. Não dá, tá? Então, quais são os perigos que a gente enfrenta quando a gente vai para uma prática dessa? Os riscos de acidentes, né? Os riscos que podem acontecer. Então, se acontecer, o que eu vou fazer? Eu sei nadar? Então, não dá para eu fazer um raft sem saber nadar. Então, o grau de dificuldade do raft, ele vai. Classe 1 fácil, são águas rápidas, mas com poucas obstruções. A classe 2, por exemplo, é o iniciante, as corredeiras, elas são diretas com manobras ocasionais. Classe 3 é o nível intermediário, já apresenta ondas e irregularidades.
A classe 4 já é avançadas corredeiras intensas com águas bem turbulentas. Classe 5, especialistas, corredeiras extremamente longas e com muitas obstruções. E a classe 6 é o extremo. Esse nível de dificuldade, gente, ele é muito imprevisível. Trechos dessa fase que devem ser classificados como, devem ser evitados, né? Ah, o Arsênio está dizendo que em Florianópolis tem. Ah, você está em Florianópolis. Olha que massa. Não, aí com certeza tem. Aqui a gente não tem. Eu acho que tem até a gente tem uns cânions aqui, uns rios que tem cânions, mas eu não sei dizer se lá tem. Tem umas cachoeiras também bem intensas, mas mas assim, essas cachoeiras assim, eu não sei se tem realmente a condição de fazer essas práticas de raft. Tem que ser corredeiras para poder o bote descer, certo? Arvorismo. Arvorismo é uma prática muito comum, tá? Onde as pessoas fazem plataformas nas copas das árvores, o mais alto possível, e aí eles vão organizando esses cabos, né? Cabos de proteção, cordas, madeiras, para dar suporte aí para essa prática. O arvorismo, gente, ele é uma prática muito saudável, muito tranquila, porque ela pode trabalhar em diversas idades, né? Trabalhar equilíbrio, trabalhar não só equilíbrio e concentração, como também a habilidade aí de poder enfrentar em determinadas situações de vertigem, né? Porque tem pessoas que têm muita vertigem, têm medo. E é sobre isso. A gente tem um arvorismo que chama de acrobático e o contemplativo. No acrobático, ele vai apresentar grau de dificuldade durante todo o percurso. E nesse caso aí, gente, é importante muito equilíbrio e coordenação. No contemplativo, a projeção mais é em relação às dificuldades que vão estar mais centradas, vão ter mais proteções e vão apresentando as situações que vão te deixar mais seguros para a prática, certo? Então, o arborismo é super simples. Surf. E aí, o Arsênio diz que está em Florianópolis, eu quero saber se você surfa, né? Se você gosta de surf. O surf é uma prática muito massa, é muito gostoso, né? É muito desafiador e tem várias dinâmicas no surf também que é bem interessante. Então, o que você acha? Qual seria a situação de perigo? Qual perigo o surf oferece? O que você acha? Alguém pode me falar? Um minutinho, Jana. Perigo que a gente pode enfrentar no surf, né? Primeiro, é uma prática que exige que você tenha habilidade com nado. Não dá para você fazer a prática de surf e não saiba nadar corretamente ou não saiba nadar em mar, tá? Uma coisa é você nadar em piscina, outra coisa é você nadar em mar.
Quando você pratica surf, você precisa entender o que são correntes, o que é uma correnteza, porque no mar, gente, tem correnteza, tem que entender a dinâmica das marés, tem que entender a força da água, tem que entender a localização onde você está praticando, fazendo a prática. Quando você está numa situação que pode apresentar, por exemplo, pedras, tá? Corais, lugares que são perigosos por apresentar corais. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Você tem que ter noção do que realmente pode te aguardar ali. E um outro detalhe, se naquele local que você vai praticar surf, se existe o risco de ataque de tubarão, tá? Não tem como você, não é permitido, por exemplo, você nadar em locais que tem o risco de ataque de tubarão. Lá em Recife, por exemplo, tem praias que elas são inapropriadas para banho e para surf. Outro também, gente, locais de águas contaminadas, né? Então, você não pode entrar em qualquer mar sem saber se aquela água está contaminada ou não. Então, tudo isso são práticas que devem ser avaliadas. Não dá para eu chegar... O surf é maravilhoso, é um esporte realmente muito praticado no Brasil. E hoje nós temos aí o surf, que nós ganhamos medalha, né? Nós somos o país do surf agora, por diversos campeões que nós temos aí. Então, os cuidados das práticas de aventura, primeiro a gente tem que saber se nós estamos com a saúde em dias. Né? A gente precisa saber se nós estamos prontos para fazer uma prática perigosa, prontos para enfrentar uma situação de desgaste, tá? Então, como que eu vou enfrentar uma situação de desgaste sabendo que eu não estou bem? Hidratação, gente. Não tem como você fazer uma prática corporal de aventura sem hidratação. Primeiro que você já tem que levar o seu kit de hidratação. Por quê? Não tem como você pode se encontrar numa situação, como lá do filme dos 127 horas, que a pessoa chega ao nível que ela não tem mais água. E aí vai fazer o quê? Fica preso entre as pedras. Vai beber água como? Então, a prática da hidratação, gente, ela não começa quando você está fazendo a prática, né? Ela começa antes. Então, estar hidratado anteriormente, um dia antes, é super importante. Então, a gente tem que beber antes, durante e após as práticas físicas, para manter esse corpo hidratado, certo? E os equipamentos de segurança, eles são indispensáveis. Então, cada prática vai precisar de equipamentos específicos, né? O rafting precisa de equipamentos, as trilhas, os trekkings precisam de determinados equipamentos. Deixa eu pensar aqui em outra modalidade. O surf, eu preciso estar com as proteções devidas, né? Proteções térmicas, proteção do corpo, as pranchas adequadas, precisa passar muito filtro solar. Quem vai fazer trek precisa de capacete, quem vai fazer escalada precisa de capacete, precisa de tornozeleira, joelheira, precisa de vários equipamentos que vai estar ali te assegurando essa prática confortável. Então, o uso do filtro solar é um dos elementos mais importantes aí, principalmente as práticas de aventura de dia, tá? Ele é indispensável, até porque você não vai se expor ao sol sem estar protegido. A gente tem, eu não sei se vocês sabem, mas existem práticas de corridas na neve, tá? Na neve, que as pessoas acham que na neve ela não vai queimar. E existe a incidência da luz na neve contra você. Então, você pode ter queimaduras sérias. E é super importante vocês estarem protegidos. E agora eu trouxe aqui uma questãozinha. Como você define o esporte de aventura na natureza? Vou deixar aí um minutinho só para a gente responder essa questão e a gente volta já já.
Então, gente, como podemos definir esportes de aventura na natureza? São práticas corporais, né? São práticas corporais realizadas. Práticas corporais com a imprevisibilidade do ambiente, tá? Do ambiente, imprevisibilidade do ambiente. Com os riscos controlados, certo? Então, as práticas corporais de aventura, elas trazem a imprevisibilidade do ambiente, mas com os riscos controlados. Então, a gente tem sempre que lembrar que é uma prática com risco controlado. E a questão 2, os esportes de aventura na natureza exigem muito mais do corpo e do emocional do indivíduo. Então, muitas vezes, esses esportes envolvem situações extremas em termos físicos e emocionais. Essa modalidade de esporte estimula fortemente a produção de certos tipos de hormônio. Que hormônios são esses? Aí nós temos a adrenalina, gente, ó. A adrenalina, ela é um hormônio que é gerado numa situação de estresse, numa situação de descontrole aí, certo? Beijo, meu povo, foi ótima aula, obrigada a todos. A gente vai se encontrando aí na próxima quarta-feira, né? Cheiros, bom final de semana, até mais, tchau, tchau.